A cada temporada que passa da série do Mandaloriano, a gente vê que o nosso pequeno Groguinho, ele tem quase um poder ilimitado. Cada dia que passa, ele tá mais poderoso que o dia anterior. E é sobre isso que eu quero falar com vocês aqui hoje, meu povo. O quão poderoso o Grogu realmente é. Muita gente não consegue entender, mas o Grogu, ele é bem mais poderoso que a gente imagina. A primeira habilidade que a gente vê o pequeno Grogu utilizar, que é uma habilidade, assim, realmente importante, é a cura da força, a regeneração. Na primeira temporada, um grupo andando junto com o Mandaloriano é atacado por bestas que voam, e uma dessas criaturas consegue machucar o Greef Karga. E então chega em cena o pequeno Grogu. O Grogu, ele toca no Greef Karga e simplesmente usando a força, o Grogu consegue curar os seus ferimentos. Então, superficialmente, isso pode parecer uma habilidade banal, até mesmo comum, mas essa habilidade, a cura da força, é tudo menos isso. Essa cura é na realidade o que a gente chama de poderes raros, são poderes especiais da força. É muito similar, por exemplo, ao Shatterpoint, os pontos de ruptura do Mace Windu. Com essa habilidade rara, o Mace Windu ele conseguia ver as fraquezas especiais, ele conseguia ver oponentes e até mesmo situações como uma espécie de um vidro com fraquezas. Com essa habilidade, ele via todos aqueles pequenos pontos, lugares onde ele conseguia tirar uma vantagem. A gente tem também a meditação de batalha. Também é outra habilidade rara, muito especial, e é basicamente a habilidade de você meditar e usar a força para aumentar o moral do seu exército e ao mesmo tempo diminuir o moral dos seus oponentes. A cura da força é muito similar a isso. Dentro do canon, a gente tem pouquíssimas pessoas com essa capacidade. O Grogu é uma delas, e a Rey e o Kylo são outros dois. Só que no caso deles é interessante, eles têm a tal da Díade da Força, então assim, teoricamente apenas um deles precisa saber essa habilidade para o outro automaticamente aprender. Então se a gente for levar isso em consideração, é muito possível que o Grogu é somente um de dois que tem essa habilidade. A gente também já viu o poder da telecinese do Grogu. É muito provável que essa habilidade gigantesca com telecinese não chegue a ser uma habilidade rara, mas parece ser uma habilidade muito mais poderosa entre os membros da espécie do Yoda. O Yoda mesmo é conhecido por ter feito coisas incríveis utilizando somente a telecinese. O maior exemplo disso é quando ele, usando somente a força, ele segurou uma criatura feita de rochas do tamanho de uma montanha, utilizando somente a telecinese. E aí a gente tem um pequeno Grogu, uma simples criança, tá? Que ele tem 50 anos, mas uma simples criança, ele levita um Mudhorn, uma criatura que parece um rinoceronte do tamanho de um elefante. E aproveitando que a gente tá falando em animais, o Grogu também tem uma outra habilidade muito especial quando se trata deles. Uma habilidade chamada controle de bestas. Essa habilidade não é tão rara quanto a cura da força, mas ainda assim é uma habilidade incomum. Apesar de ser uma habilidade que é ensinado praticamente para todo mundo na Ordem Jedi, todas as crianças aprendem essa habilidade, os Younglings, ainda assim é uma habilidade que é extremamente difícil de ser um mestre. É uma habilidade que a pessoa geralmente tem que nascer com aquele dom, como por exemplo a Ahsoka Tano. A gente já viu que desde criança a Ahsoka tem uma facilidade com essa habilidade. O Ezra Bridger é outro exemplo. Mesmo não sendo nenhum cavaleiro Jedi, o Ezra também tem uma gigantesca facilidade em utilizar essa habilidade. E do outro lado, a gente tem, por exemplo, o Anakin Skywalker. O Anakin odiava essa habilidade. Ele sempre teve muita dificuldade. Obi-Wan Kenobi já se estressou demais tentando ensinar ela pro Anakin. O Anakin era muito fervoroso, agitado. Ele simplesmente não conseguia se acalmar o suficiente para usar essa habilidade. Lá em Geonosis, com muita dificuldade, o Anakin Skywalker conseguiu acalmar um dos animais que estavam lá. E enquanto isso, pequeno Grogu, uma criança novamente, ele consegue acalmar um rancor. Os rancor são criaturas extremamente violentas. O Grogu consegue pôr essa criatura também para relaxar e ainda tira uma soneca com ela. Só que é na terceira temporada do Mandaloriano que a gente vê o pequeno Grogu realmente brilhar mesmo com essa habilidade. Lá em Mandalor, quando ele coloca as mãos nas águas vivas, a gente vê que de alguma forma parece que o mitossauro consegue sentir o Grogu. É difícil saber exatamente o que está acontecendo nessa cena, se o Grogu talvez está acalmando a criatura ou tentando controlá-la, mas o fato aqui é que simplesmente com a força, o Grogu ele consegue até mesmo conversar com uma criatura tão lendária como o mitossauro. Se isso daí não é uma prova gigantesca do poder do Grogu, eu não sei o que é. Durante o combate, o Grogu já demonstrou também que, apesar de ser pequeno, ser uma criança, ele não é inútil em combate.
A gente já viu ele sozinho segurando guardas pretorianos. Ele tem uma precognição gigantesca, ele consegue evadir praticamente todos os ataques, quase todos. E ainda por cima, ele consegue utilizar a força com facilidade durante o combate. Isso é algo que a gente vê, por exemplo, o Ezra fazer. O Ezra, que já é um Jedi adulto e teve anos de treinamento. Mas uma das habilidades mais impressionantes do Grogu é o Escudo da Força. Primeira vez que a gente viu essa habilidade foi na primeira temporada. O Grogu, tentando salvar um Mandaloriano, ele consegue repelir as chamas de um Stormtrooper. E aí depois, na segunda temporada, lá em Tython, em cima da pedra, meditando, Grogu não só meditando, ele consegue conversar através da força com o Luke Skywalker, mas ao mesmo tempo ele também faz uma espécie de escudo em volta dele mesmo. O Mandaloriano várias vezes tenta entrar e vez após vez ele é repelido. E então, na terceira temporada do Mandaloriano, a gente tem o que eu considero até o momento, até o presente, o maior feito que o Grogu já fez até hoje. Os Mandalorianos fazem basicamente um ataque kamikaze em uma base imperial. Eles acertam uma base imperial com uma nave imperial. E aí o Grogu parece quase inacreditável ele com a força. Ele estica os pequenos bracinhos dele e ele consegue segurar todas aquelas chamas. A explosão do combustível de uma destruidora estelar em combinação com a destruição daquela base imperial produziria uma explosão extremamente poderosa e o Grogu, somente com as suas mãozinhas e a força, ele conseguiu segurar toda aquela explosão. Nessas três situações, repelindo as chamas do Stormtrooper, gerando aquele escudo lá em Tython e repelindo as chamas na base imperial do Moff Gideon, a gente não sabe exatamente qual habilidade que o Grogu está usando aqui. Pode ser o Escudo da Força, uma habilidade que é derivada de uma outra chamada Tutaminis, uma habilidade que é ensinada para todos os Younglings, as crianças lá no Templo Jedi, uma das primeiras que eles aprendem, que é basicamente absorver energia usando a força. Ou se talvez é simplesmente a telecinese, também pode ser a telecinese, que é usado para repelir alguma coisa vinda em sua direção. Mas independente de qual habilidade é, o fato é que o Grogu é extremamente habilidoso nas duas. A espécie do Yoda também tem uma facilidade gigantesca com Tutaminis. A gente já viu o Mestre Yoda já absorver relâmpagos da força em inúmeras ocasiões. Sinceramente, o Grogu, o poder dele simplesmente só vai crescer. Quando ele chegar no seu limite máximo, é muito possível que ele seja assim, quase um Mestre Yoda em nível de poder. Sem dizer que o Grogu também tem uma outra grande vantagem. Ele tem um grande atalho que é chamado o Lado Sombrio. Mestre Yoda diz pra gente que o Lado Sombrio, ele não é necessariamente mais forte que o Lado da Luz, mas ele é um atalho. Ele te dá um poder mais rápido. E o Grogu, fora da Ordem Jedi, agora com esse apego pelo Mandaloriano, ele sente amor por ele, tem toda essa história. Esses tipos de emoções estão dando um atalho, ajudando o Grogu a crescer os seus poderes muito mais rápido do que um Jedi tradicional cresceria. E o Grogu é tão sem limites que a gente já viu ele até mesmo sufocando com a força Cara Dune. Tá que o Grogu é uma criança, a gente sabe disso, mas é exatamente esse o benefício que o Grogu tem. Ele é uma criança, consequentemente, ele faz tudo o que quer, ele sente tudo o que quer e, consequentemente, o seu poder cresce extremamente rápido. Mas deixa aí nos comentários, quão poderoso você acha que o Grogu vai ser assim no limite máximo dele? Você acha que ele vai conseguir se equiparar com o Mestre Yoda, por exemplo? E se você gostou do vídeo, seja poderoso, curta e se inscreva. Caso contrário... Você está no conselho, mas não o consagramos Mestre Jedi.